Olá, tudo bem? Obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Nós começamos uma nova série falando sobre personagens, homens e mulheres, ao longo de toda a história registrada na Bíblia. E hoje o segundo personagem nosso é uma mulher. Começamos por Adão e agora vamos falar da sua companheira, Eva. E o que nós temos para compreender e também poder trazer lições importantes para a nossa vida? Eu acho que muito dentro desse aspecto desse casal, Adão e Eva, a gente vai buscar respostas sobre a nossa ancestralidade. Aquilo que nós queremos compreender do que está relacionado às nossas origens. Hoje, inclusive, é muito comum e existe mecanismo até na internet que você pode mandar ou extrair alguma condição para você investigar o seu DNA e aí você vai ver de origens remotas aonde que é a sua descendência. Isso com cálculos precisos. E muitas pessoas estão fazendo isso. Nesse momento aqui hoje, nós já estamos indo ao encontro lá da nossa origem primária. Nós estamos falando de Adão e Eva. Mais do que a gente entender e compreender que o nosso DNA vai chegar até eles, o que nós queremos também trazer aqui é muito mais dentro da nossa estrutura, mais do que corporal, mas da nossa estrutura como ser, como indivíduo, como ser moral. E isso é que Eva nos traz como grande experiência para nós compreendermos muito das nossas atitudes hoje e daquilo que gerações vieram realizando e daquilo que, se existir outras gerações, estão intensificando. Há muito que se fala de que o tempo presente é o tempo da modernidade. E não deixa de ser. Cada vez o movimento da tecnologia, da inovação, vai nos trazendo uma condição humana de verificar condições impressionantes. Cada vez mais nós vemos mecanismos de automação que são surpreendentes, a inteligência artificial. Mas a natureza humana, quando a gente está falando da nossa essência, o que nós viemos intensificando? Nós viemos intensificando a atitude de Eva. O que é a atitude de Eva? Ora, Deus coloca esse casal, Adão e Eva, num lugar aonde ele idealizou, aonde era a condição perfeita idealizada por Deus, e dando a ele todas as condições necessárias para a sua sobrevivência com qualidade e essência de vida. Quando eles, então, são questionados por um outro agente, que a Bíblia o denomina como Satanás, que se apresenta a Eva e coloca para ela 3 interrogações. Olha bem, essas interrogações, ela vem transitando pelo tempo da humanidade, caiu em você, em mim e continuará seguindo pela humanidade. E você e eu vamos compreender o quanto que elas intensificaram. Primeira coisa que, então, a serpente, Satanás, provoca a Eva é colocar dúvidas sobre Deus. E fala assim, tá lá em Gênesis capítulo 2 e 3, ele fala assim: mas não é bem isso que Deus quis dizer a você. Não é bem isso que você deveria entender. Então ele coloca dúvida em Deus, no entendimento dela em relação a Deus. Logo em seguida, ele coloca uma outra abordagem e fala assim: olha, mas se você optar em ser e fazer assim, compreender dessa maneira e tomar essa atitude, você vai se empoderar. Você vai se tornar igual a Deus. Aí ele já motiva e cria no interior dessa pessoa a questão do poder, a intensidade do domínio próprio, do poder para se colocar em evidência, como mais importante, equilibrado ou até superior a Deus. E finalmente, ele mostra o seguinte: olha, se você experimentar e tomar essa decisão por si só, você vai conseguir desfrutar de uma maneira como nunca você havia experimentado. 3 situações. E é isso que norteia a vida da humanidade, você e eu. É nos levar a cada vez mais duvidar de Deus, da sua existência, da sua intimidade conosco. Cada vez mais entender que nós somos e podemos ser e cada vez mais empoderados. Tenho ouvido muito disso, aquela pessoa está empoderada. Aquela pessoa agora está empoderada. E finalmente, é a questão do atrair. O evangelista João, quando ele escreve a primeira carta, ele trata desse tema lá no capítulo 2 da sua primeira carta. E ele fala que o seguinte: quanto mais o ser humano, que ele fala na palavra concupiscência, ou seja, ele intensifica o seu desejo pela a sua estrutura
corpórea. O seu corpo quer cada vez mais intensificar isso. Culto ao corpo. Segundo, ele fala, cada vez mais que você quiser, pela concupiscência, de intensificar, realizar os desejos dos seus olhos, dos meus olhos. E finalmente ele fala, a concupiscência daquilo de que você cada vez mais se tornará autônomo. É a mesma coisa. João, ele traz para a modernidade, ele faz para um tempo para que a humanidade pudesse compreender aquilo que Eva, que juntamente com Adão depois, veio também se multiplicando pela eternidade. É claro que a ciência, ela vai com certeza nos levar a essa origem, ao primeiro casal. O DNA nos levará até lá. E sem sombra de dúvida, isso é científico. Mas por outro lado, o que nós recebemos muito mais de Eva? Que é aquela herança que moralmente nos separou daquele que é o Criador de tudo. Então, mais do que a carne, ele tirou a essência de nós, de uma intimidade para compreender o melhor que seria para a nossa vida, conforme a idealização de Deus. E cada ser humano hoje vai vivendo essa realidade. Por isso que nós olhamos que o mundo é cada vez mais Eva e cada vez menos Deus. E quando o mundo é cada vez mais Eva, cada vez mais ele se tornou um mundo seduzido por quem? Por Satanás, que lança dúvidas sobre Deus, que desacredita de Deus e valoriza cada vez mais o eu, o ser humano, independente de qualquer outra circunstância. E o que é moral? Moral mudou totalmente. À medida que nós deixamos de olhar pela idealização de Deus, nós começamos então a viver pela convicção das escolhas humanas. Então a moral hoje é a escolha do que cada um quer, do que cada um faz e cada um vai fazer. E isso cai diante de uma geração igual a nossa, falando assim, o mundo é assim, cada um vive e escolhe o que quer fazer. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Aí a gente chega ao ponto-chave disso tudo aqui. Eva passou por isso. Ela duvidou de Deus. Ela criou o seu domínio próprio e ela fez uma escolha de querer experimentar. Mas tudo isso gerou o que então? Consequência. A consequência veio para ela. A consequência vem caminhando para a humanidade. A consequência chega para você. A consequência chega em mim. E é isso que nós estamos então aqui compreendendo. Diante de toda essa antropologia, diante de todos esses ensinamentos, olha, a gente pode fazer sim, a gente pode duvidar de Deus, a gente pode não querer Deus, a gente pode fazer de nós a nossa vontade própria, a gente pode atender a necessidade da nossa carne, dos nossos olhos, a gente pode querer experimentar tudo, mas tudo isso tem consequência. A consequência disso tudo é que você e eu precisamos entender. Estamos dispostos a isso? Estamos dispostos? Aí a Bíblia fala que nós podemos mudar essa realidade, mesmo sendo envolvidos, mesmo sendo seduzidos para ser tragados por essa circunstância histórica da humanidade. Eu e você, qualquer ser humano, pode mudar essa história, não querer seguir esse caminho, mas escolher um caminho. Por isso que a Bíblia fala, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no fim são caminhos de morte. Então escolha o caminho que Jesus fala dele. E Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém volta, ninguém vem a Deus se não for por mim, porque esse é o caminho bom. Essa é a história que nós queremos que cada um de nós possa escrever por si mesmo e seja aprovada por Deus. Um caminho de bênção. Aprendemos, voltando ao tempo, necessariamente, conhecendo o que somos e de onde viemos, mas muito mais será se escolhermos fazer diferente daqui para frente. É isso aí. Um forte abraço.